E já chorei de alegria aqui, porque encontrar meus irmãos, meus amigos aqui cantando louvores tão ousadamente, não é? E eu estou, de fato, muito agradecido a Deus por esta rica oportunidade. Sou agradecido também ao pastor Antônio José pelas boas palavras. E, para mim, esta oportunidade é tão importante. Eu fui dizer uma palavra de Deus de São Benedito ontem, viu, Salim? Depois de ti. E fui e voltei na mesma pisada, porque sabia que precisava estar aqui hoje, né? Tinha que dormir um pouco para poder abrir os olhos aqui e estar aqui para dizer uma palavra de Deus aos meus irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos pensar na palavra de Deus, capítulo 9 do livro dos Provérbios, e o verso de número 1. Aguardando que todos possam localizar o texto, Provérbios 9 e 1. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Ok. Então nós vamos pensar nesta casa e nestas colunas que foram lavradas. A casa foi edificada e suas 7 colunas foram lavradas. Mas, gente, vamos entender que cada um de nós tem a missão de construir 3 casas. Meu amigo Adaías precisa construir 3 casas. Salim, eu também. Enfim, cada um de nós tem a missão da parte de Deus, a responsabilidade da parte de Deus de construir 3 casas. E vamos pensar e vamos entender. Você precisa construir a sua casa, sua vida pessoal com Deus, a sua casa espiritual. Entendemos que quando o Senhor Jesus propõe a parábola dos 2 fundamentos, ele está falando exatamente da nossa casa pessoal, nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus. E ele nos ensina de tal modo que nos dá a garantia que, se fizermos como ele recomenda, nós seremos inabaláveis, seremos irremovíveis. A tempestade vem e vai, mas a casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Glórias ao nome do Senhor. De fato, a minha vida pessoal precisa estar edificada conforme Deus. Preciso também construir a minha casa família, a minha casa lar. Eu tenho esta missão também da parte de Deus de edificar a minha casa família. Eu preciso, sim, edificar meus filhos, a minha esposa e, enfim, aquilo que é o meu lar, que é a minha família, precisa ser edificada. E é responsabilidade minha, é responsabilidade de cada um de nós edificar o seu lar, edificar sua família. É também responsabilidade nossa edificar a igreja de Deus. E a igreja de Deus também precisa ser muito bem edificada, até porque ela é a coluna e a firmeza da verdade. E não é possível se trabalhar relaxadamente nesta construção. A Bíblia Sagrada nos informa que Deus constituiu apóstolos, constituiu evangelistas, constituiu profetas, constituiu pastores e mestres. Com que finalidade? Conduzir a igreja a um aperfeiçoamento, ao aperfeiçoamento do serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja do Senhor já não seja como meninos levados em roda por quaisquer ventos de doutrina. Então vamos entender que a responsabilidade da edificação da igreja não é somente do pastor, não é somente daqueles que exercem liderança, a própria igreja. A Bíblia está dizendo, palavra de Paulo aos irmãos Efésios, esses ministros conduzem a igreja ao aperfeiçoamento do serviço. E o resultado do serviço é exatamente a edificação do corpo de Cristo, a igreja
do Senhor Jesus. Amados, então, nós temos 3 casas a serem edificadas. Eu preciso construir 3 casas. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós precisa edificar 3 casas. Mas vamos entender que a palavra de Deus, ela está propondo que estas casas sejam edificadas com sabedoria. Com sabedoria. Não só pelo texto que acabamos de ler, são tantos outros. Por exemplo, capítulo 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Outra vez, a sabedoria absolutamente necessária para esta finalidade, a finalidade da edificação. Capítulo 10 de Eclesiastes nos diz que assim como a mosca morta faz inalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é um pouco de astutícia para um homem famoso em sabedoria e honra. Então, a sabedoria precisa estar presente em nossas vidas para que a astutícia, ela seja de fato tirada para longe de nós, porque nós não podemos nos embaraçar com aquilo que Tiago chama de humano, irracional e diabólico. Estas coisas precisam estar, de fato, bem distantes de nós. Vamos lembrar também, meus amados, que a sabedoria divina não deve ser confundida com a esperteza humana. A esperteza humana é um problema. E nós temos visto, temos escutado pessoas que até se gloriam, se vangloriam de determinados artifícios. Eu já ouvi um obreiro bastante graduado dizendo assim: eu sei dar nó em pingos d'água. E aí o outro diz: isso é nada, eu sei ensinar rato subir em garrafa. Aí o outro diz assim: isso ainda é pouco, eu sei fazer o rato subir em garrafa, ainda é de costas. Quer dizer, é uma troca de informações e uma exibição do quê? Da capacidade de enganar os outros, da capacidade de tirar proveito em situações, tá certo? E uma situação de ludíbrio, de engano. E isso existe no mundo de forma muito abundante. E às vezes alcança também o coração de servos de Deus, às vezes até gente do ministério, gente graduada, que se deixa enganar por estes artifícios e passa a ser uma pessoa que merece determinadas advertências em torno de si. Por exemplo, a pessoa olha e diz assim: olha, tu tem cuidado com fulano de tal, que ele é sabido. Tem cuidado com fulano de tal, que ele é sabido, quer dizer, ele pode te passar a perna, ele pode te enganar. Esta é a sabedoria que se caracteriza por sabedoria humana, sabedoria irracional e sabedoria diabólica. Afinal, o diabo é o mestre do ludíbrio, do engano. Mas isso deve estar bem longe de nós. Quem concorda diz amém. Glórias ao Senhor. Mas, gente, pensando ainda, estamos fazendo aqui uma introdução, vamos já pensar nas colunas da sabedoria. Mas vamos lembrar que as construções, elas precisam ser feitas, elas precisam ser edificadas com o material verdadeiro, genuíno, legítimo, fornecido pelo céu. Glórias ao nome do Senhor. Pastor, e se a construção não for feita assim? Deus disse que vai derrubar. Ele disse: eu vou derrubar toda construção feita com material falsificado. Vamos conferir? Exatamente Ezequiel capítulo 13. E o verso 11 diz assim: dize aos que rebocam de cal não adubado, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, então vos dirão: onde está o reboco de que a rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso
fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva da minha indignação para a consumir, e derribarei parede que rebocastes de cal não adubado, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam de cal não adubado, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Ok, não só a construção, mas os construtores também serão extintos. Ok, e um edifica, porque um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubado. Gente, tem muita gente edificando na areia, e tem muita gente edificando com lodo, e edificando com cal não adubado. Ok? Então estas construções, elas não vão prevalecer, até porque Deus está contra isso. Ele mesmo vai derrubar, diz o Senhor, eu vou derrubar toda construção feita com lodo, feita com material não adubado. Então, o material da nossa construção é um material que vem do céu. O material da nossa construção não é vendido nas lojas do ramo de material de construção das coisas aqui deste mundo. Não se compra, não se vende este material, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação. E Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça com fé, não duvidando, e o Senhor vai lhe conceder, e vai conceder liberalmente, e não vai lançar em rosto. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Então eu não posso construir com lodo, eu não posso construir com argamassa falsificada ou com cal não adubado. Eu tenho que construir com o material que vem do céu. E qual é o material que vem do céu? É a sabedoria. A sabedoria é absolutamente necessária para a construção da minha vida pessoal, para a construção da minha família e para a construção da igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Bom, gente, temos aqui uma introdução. Vamos agora buscar as colunas. Vamos buscar as colunas. Vamos para o livro de Tiago, no capítulo de número 3, e vamos conferir a orientação que o apóstolo do Senhor nos traz acerca da sabedoria. Tiago, capítulo 3, vamos ver a partir do verso de número 17. Mas vejamos o verso 13, que ele faz uma linda introdução e já nos apresenta a primeira coluna com toda certeza. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão. Vamos entender que a mansidão, de fato, é uma grande virtude. E esta grande virtude, ela mereceu e continua merecendo até a bem-aventurança anunciada por Cristo. Ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bendito é o nome do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo mansidão de sabedoria. Vamos então entender que eu devo reagir com mansidão, não porque esteja com medo de quem me afrontou. Porque vocês nunca me viram zangado. Meu amigo Salim, nós nos conhecemos desde a década de 80. Nunca ele me viu zangado, mas eu também sei ser atrevido, viu, Salim? Se eu quiser usar da estupidez e do atrevimento, é só dar lugar à carne. Eu sei fazer. Qualquer um de nós sabe ser atrevido, sabe desafiar. Pode até não saber bater, pode até não resistir pancada, mas se a gente quiser,
dá lugar à carne e sabe ser atrevido. Eu sei ser atrevido. Mas eu não sou por quê? Não desenvolvo este sentimento carnal por quê? Primeiro, porque Jesus me converteu e a operação do erro saiu de dentro de mim. E veio habitar em mim o Espírito Santo. E é o Espírito da obediência. E o Espírito Santo, ele produz a virtude chamada, uma virtude chamada de mansidão. Vocês se lembram muito bem, está na Bíblia, que é o fruto do Espírito, que é amor, que é paz e que é alegria, é também mansidão, é também bondade e longanimidade e benignidade, é autocontrole também e é fidelidade. Glórias ao nome do Senhor. É mansidão, mansidão de sabedoria. Então eu devo ter o autocontrole porque sou sábio. Não é com medo do seu desafeto, não é com medo de quem lhe afrontou que você vai ter que reagir com paciência. É porque o Espírito de Deus habita em você e lhe deu um coração longânimo, dando a capacidade para suportar as afrontas. Eu fico preocupado quando escuto um obreiro do Senhor dizendo assim: eu sou daqueles que não levam desaforo para casa. Isso me preocupa, porque isso nos dá um entendimento carnal. Tá certo? Você está dizendo que tem uma disposição de reagir sem a mansidão. Você está dizendo que é capaz de reagir na carne. E isso não deve operar em nossas vidas, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o Senhor diz: minha é a vingança. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Então, eu tenho que reagir com mansidão, porque a sabedoria divina está na minha vida, e a Bíblia diz que mais vale a sabedoria do que as armas de guerra. Quem pode dizer amém? Então digam comigo: mais vale a sabedoria do que as armas de guerra. Outro dia eu estava numa reunião e alguns companheiros falaram tanto de guerra, e eu lembrei um fato histórico. Ora, o Egito e outros países árabes somados tentaram tantas vezes retomar a península do Sinai, que estava sob o domínio de Israel, perderam uma quantidade enorme de aviões, de tanques de guerra e de homens e tudo, e nunca conseguiram. Mas houve um tratado de paz. Aí Anuassadá e Menarrabeg se cumprimentaram, trocaram um beijo na testa, e a península foi devolvida para o Egito. Não foi possível tomar através dos tanques, através da artilharia pesada, não foi preciso tomar através dos mísseis, mas se tomou através da amizade, da paz. Só um beijo na testa. Anuassadá e Menarrabeg, e a península foi devolvida. Aí um colega se entusiasmou e disse: mas está aqui na Bíblia, Israel, para ter paz tu tem que fazer guerra. Eu disse: meu amigo velho, Israel tinha uma missão diferente. A missão de Israel incluía a conquista de territórios, a derrota de impérios, de reis, e a implantação de um reino humano. A igreja não tem essa missão. A igreja não tem que tomar território, não tem que derribar reino, não tem que estabelecer reino material. Por esta causa, Jesus chegou e não repetiu aquelas ordens de Deus aos patriarcas de fazer guerra. Jesus chegou e disse o contrário: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí Paulo chega e diz: a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa guerra, falando fácil e direto, a nossa guerra é contra o diabo. Contra o diabo e a turma dele. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Os irmãos entendem, dizem amém. Os irmãos recebem esta palavra e digam graças a Deus.
Então vamos viver na sabedoria, edificando as nossas casas. Mas, gente, vamos prosseguir, vamos ver aqui uma segunda coluna, no verso 17. No verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, incluindo a mansidão que está no verso 13. Então já não vamos dizer aqui que exatamente está aqui em primeiro lugar, mas vamos colocar aqui em segundo. Isso não quer dizer que é menos ou mais importante. Tem um grau de importância muito elevado. Vamos pensar. A sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela está operando na mansidão e ela é pura. Vamos entender. Gente, isso aqui é importante demais. Esta pureza aqui diz respeito à ausência da sujidade, à ausência da malícia. Quer dizer que a sabedoria divina, ela age sem más intenções. Ela age na pureza. Porque é possível sim fazer coisas boas com motivos errados. Isso está presente na Bíblia. O ensinamento está na Bíblia. Os exemplos estão na Bíblia. É possível se fazer o bem com más intenções. Por exemplo, quando Judas reclama do unguento que foi derramado sobre a cabeça de Cristo, dizendo, por que não se vende e não se ajuda os pobres? Discurso lindo, hein? Em defesa dos pobres. Pareceu uma coisa muito boa, mas João resolveu contar a verdadeira história. João disse, ele dizia isso, não porque se preocupasse realmente com os pobres, mas porque ele era ladrão e tirava aquilo que se colocava na bolsa. Então, ele fez um discurso bonito com um interesse errado. Vamos ver outro exemplo, Merodach Baladã, o chefe da diplomacia do governo da Babilônia. Ele recomendou, determinou que um grupo interessante de diplomatas fizesse uma longa viagem. Gente, da Babilônia lá para Jerusalém, de Jerusalém para Bagdá, centenas de quilômetros, não é? Eles foram até lá fazer uma coisa boa com motivos errados. O que eles foram fazer? Eles levaram uma linda mensagem do Império Babilônico para o rei Ezequias, que havia sido curado. Levaram presentes valiosos. E aquela presença de diplomatas, homens especializados na arte da conversa, não é? Todo mundo bem apresentado, todo mundo bem habilitado para se apresentar ao rei e desenvolver uma boa conversa, levar as congratulações. Gente, foi festa. O rei Ezequias recebeu aquela caravana de diplomatas, recebeu a mensagem do imperador, recebeu todas as congratulações, recebeu um prêmio valiosíssimo. Então aqueles homens foram ali fazer uma coisa boa, mas o motivo era errado. O que eles queriam realmente? Queriam fazer a espionagem, para depois o exército babilônico vir e destruir Jerusalém e levar todas as riquezas, inclusive os príncipes. É tanto que quando a caravana de diplomatas vai se retirando, o profeta de Deus chega, Isaías chega e diz, Ezequias, o que esses homens vieram fazer? Ô homem de Deus, olha aqui o presentão que o imperador babilônico mandou. Olha aqui a mensagem de congratulação. Ele está se alegrando pela minha cura. O milagre foi grande mesmo, profeta de Deus. Mas o que foi que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Tudo? Como assim? Mostrei os tesouros da casa de Deus, mostrei os tesouros da casa do rei, mostrei as armas de guerra, mostrei tudo. Nada ficou sem que eles vissem. Aí o profeta se capacitou e disse, assim diz o Senhor. Dias virão em que eles voltarão aqui e levarão as armas, levarão a riqueza, levarão até os teus príncipes, os teus filhos. Está vendo aí? Uma caravana de diplomatas fazendo algo bom com motivos errados. Então a sabedoria divina, ela não age assim. A sabedoria divina, ela faz o que é certo com motivos certos. Mas é tão comum
se fazer algo bom para enganar, que hoje, meu amigo pastor Antônio José, quando se faz uma coisa boa, a gente está sob investigação. Qual é a dele mesmo? O que ele quer mesmo com esse negócio aí? Qual é a intenção dele? Será que não existe aí algo e tal? Quer dizer, a gente faz o bem e já está sob suspeita. Está sob suspeita, porque se tornou comum se fazer o bem com motivos errados. O Senhor nos guarde. A sabedoria divina, ela é pura. Ela faz o bem pelo bem. Ela faz o bem para edificar. Ela faz o bem para abençoar. Ela faz o bem para glorificar o nome do nosso grande Deus, que é a fonte da bondade. Poderoso é o nome do Senhor nosso Deus. Vamos então prosseguir. E Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, ela também é pacífica. A pacificação. Aqui também valeu a bem-aventurança pronunciada por Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, gente, o tamanho da honra é a maior que pode se conceder a um ser humano. Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Mas vamos pensar que para exercer a pacificação, eu preciso ter um coração pacífico. É aí onde se aplica a palavra dita aqui por Tiago. A sabedoria divina, ela é pacífica. Eu preciso ter um coração pacífico para poder exercitar a pacificação. Porque há um adágio muito popular que diz: não se apaga fogo com gasolina. É muito verdadeiro. Não se pode acalmar ânimos aos gritos. Tá certo? E a Bíblia diz: se você espremer leite, você vai produzir queijo. Se você espremer o nariz, vai sair sangue. E se você espremer a ira, vai sair contenda. Então, eu preciso realmente ter um coração pacificado, um coração pacífico. Porque eu preciso viver isso para poder transmitir isso. A gente não pode transmitir o que não tem. E se tentar é hipocrisia, não é? É hipocrisia. Então eu preciso ter um coração em paz para poder transmitir a paz. Dentro do avião, meus amigos todos sabem disso, né? Aquelas instruções quando a nave vai decolar, aquela informação de que em caso de despressurização vão cair automaticamente aquelas máscaras. E então você pega aquilo e ajusta na boca, no nariz e aqui por trás na nuca, não é? E aí tem a observação. Primeiro você faz em você, para depois socorrer a criança que estiver do seu lado, ou um idoso. Quer dizer, você precisa viver para poder garantir a vida para os outros. Você não pode arriscar ajudar os outros a viver se você não está vivendo. Tá certo? Então é preciso respirar de verdade a pacificação para poder fazer que os outros sejam pacificados. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Porque parece até, dentro de uma visão um tanto lógica, primeiro vamos colocar a máscara aqui na criancinha, para depois colocar a minha. Muito indefesa e tal, mas não, a orientação é assim. Coloca primeiro a sua, para garantir que você vai estar vivo, para poder colocar a máscara do oxigênio da pessoa que estiver do seu lado. Glórias ao nome do Senhor. Nós precisamos respirar o oxigênio da paz, da pacificação, para que a gente possa fazer que os outros também respirem. Se a gente quiser fazer isso sem ter um coração pacificado, a gente está sendo hipócrita, e isso não agrada a Deus. É preciso consertar o nosso coração para depois consertar o coração dos outros. Meus amigos entendem? Digam amém. Meus amigos recebem? Digam amém. Glórias ao nome do Senhor. Meus amigos, isso aqui é coisa de Deus. É tão real, é tão verdadeiro, que quando Pedro, vamos dizer mais uma palavra aqui no assunto para a gente passar adiante. Quando Pedro exorta os casais, olha aqui, ele começa exortando as mulheres,
No capítulo 3 da primeira epístola universal de Pedro, olha o que ele diz aqui no verso 3 e no verso 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas deve ser o quê? Porém, o homem encoberto no coração, olha aqui, gente, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. O incorruptível traje de um espírito manso e quieto.